E hoje eu vou fazer um estudo para nós e vou falar um pouquinho a respeito das entidades desse mês de março. No mês de março nós temos, no dia 8, o Dia da Mulher, né? Então, em comemoração ao Dia da Mulher, também comemoramos o Dia da Pombagira e a Pombagira Mirim. Mas quem são essas entidades na Umbanda? Quem são essas entidades na espiritualidade? Também comemoramos, dia 24, próximo, o dia de Padre Cícero, né? E Padre Cícero é o padroeiro dos cangaceiros, né? É o padroeiro das pessoas aflitas, das pessoas que muitas vezes são marginalizadas, né? Então, com isso nós comemoramos o dia do cangaceiro. E nós vamos falar um pouquinho hoje a respeito dessas entidades. E assim, não é comemorado sempre, mas também falamos. Ontem foi dia de qual santo? São José, né? Todo mundo sabe. E São José, ele é sincretizado com quem? Com Xangô e do povo do Oriente. Quem é do povo do Oriente? Você não? Né? E vocês acham que precisa temer a pombagira? Não. Né? Muito pelo contrário. A pombagira, ela vem nos nossos caminhos, ela está junto de nós para nos orientar, para nos mostrar o caminho que a gente deve seguir. Ela é a protetora dos sentimentos, a protetora da vida, né? A pombagira não é aquela que todo mundo pensa que é a mulher da noite, né? É aquela mulher que se veste com roupas espalhafatosas. Não, a pombagira é um espírito feminino, com energia feminina. E nós sabemos que todos nós temos essa dualidade dentro de nós. Todos nós temos essa parte masculina e uma parte feminina dentro de nós. Quando nós estamos muito entristecidos, muito sentimentais, é a parte feminina que está falando. É aquela energia feminina que está falando. Mas quando nós estamos aquela pessoa firme, aquela pessoa que vai decidida, que decide, que toma o rumo, é a nossa parte masculina, é a nossa energia masculina. E isso todos nós, independente de ser homem, ser mulher, ser criança, todos nós temos essa dualidade na nossa vida, na nossa energia. E nós somos energia. Tudo na nossa vida é energia. Então, como energia que somos, nós temos essa energia masculina e a energia feminina. E a pombagira nada mais é que a nossa energia feminina. É a nossa energia que traz a geração, que gera os caminhos bons, que gera os sentimentos bons, que cuida do nosso lado bom, né? O Exu, ele vem cuidando do caminho. O Exu vem cuidando, fazendo com que o seu caminho seja cuidado, seja direcionado. E a pombagira vem para te mostrar esse caminho, para te trazer no caminho certo, te levar para o caminho que você deve percorrer sem medo, sem aquela insegurança. Então ela vem te trazendo a segurança, vem te trazendo coragem, vem te trazendo ânimo. Conta-se em alguns livros, não é toda a Bíblia, não é todo o livro sagrado que traz essa história, mas existe uma história que antes de Eva, Adão teve uma outra mulher. Antes de Eva. O nome dela era Lilith. E Lilith era uma mulher muito forte. Lilith era aquela mulher que não deixava nada para depois. Com ela era a coisa certa como deveria ser.
E Adão chegou a um ponto que ele não aguentou. Falou, não, essa mulher não é para mim, eu não aguento essa mulher. Ela não é certa, ela é doida, só pode. Porque ela bate de frente comigo, ela não aceita o que eu falo muitas vezes, né? E ele pediu a Deus, então, outra mulher. E Deus, nessa história, faz, então, a retirada da costela de Adão e faz Eva, né? É a história da Gênesis, né? Só que Lilith, então, como foi rejeitada por Adão, e ela sempre forte, era uma mulher muito forte, segundo essas histórias, ela foi mandada para os infernos, né? Ou para o umbral. E ali ela se tornou a rainha do umbral, a rainha do inferno, ou seja, ela tinha como comandar, ela tinha pulso firme para ter esse comando. E ela se tornou, então, a primeira pombagira. Isso é uma história romantizada, né? Uma história toda cheia de romances e tudo mais. Mas nós sabemos que a pombagira, ela é um espírito, uma força, uma energia que vem para nos dar força, para mostrar a força da mulher, para mostrar que a mulher, quando ela realmente assume a sua posição de mulher, ela é capaz de qualquer coisa, de fazer o bem, de fazer aquilo que ela se propõe. E que ela vai até o inferno, se for preciso, para defender alguém que ela gosta, alguém que está sob os cuidados dela. Então, essa é a pombagira. A pombagira não é aquela que vai para a encruzilhada despachar, fazer desmanche, fazer isso, fazer aquilo. Não. A pombagira, ela traz a energia que nós necessitamos para ter coragem, para seguir em frente, para buscar força para a nossa vida, buscar a força gestacional para a nossa vida. Essa é a pombagira. E nós temos a pombagira mirim. É uma criança a pombagira mirim? Quem já viu ela trabalhando? É uma criança? Não, ela não é criança. Ela é de pequena estatura, assim como os Exus mirins. A pombagira mirim também é de pequena estatura, ela é pequenininha. Porém, ela tem uma energia tão grande ou maior que qualquer outra entidade. Ela trabalha como qualquer outra entidade. Ela faz trabalhos para o bem, para o mal, porque nós, os encarnados, é que somos os responsáveis pelos trabalhos. Não é o espírito. A maior parte das vezes as pessoas, porque o Exu trabalha com coisa ruim, a pombagira trabalha com coisa ruim. Não é a pombagira, não é o Exu, não é a pombagira mirim que trabalha com a coisa ruim, mas é o médium que trabalha com esse espírito. O médium, sim, ele tem essa energia ruim, ele faz as coisas ruins, mas o espírito não. O espírito trabalha conforme o médium que ele trabalha junto. O espírito só vai falar palavrão se o médium falar palavrão. Se o médium tem esse costume de falar o palavrão. O espírito vai fazer o mal se o médium que trabalha com ele aceitar fazer o mal. Do contrário, espírito nenhum vai fazer mal. Ele só vai fazer o mal se ele for levado a fazer mal. Então a pombagira, não pense vocês que a pombagira é aquele espírito, aquela mulher, né, que vem para roubar o marido de alguém, para roubar o namorado de alguém, a namorada do outro. Não. São espíritos que vêm para orientar, para nos dar direção, para nos direcionar. Essas são as pombagiras e pombagiras mirins. Elas vêm para direcionar o nosso caminho. Elas vêm para nos mostrar o caminho verdadeiro. Para nos mostrar que os nossos sentimentos precisam ser usados para o bem. Que os nossos sentimentos, nós precisamos deles para a gente usar para ajudar alguém. Para colocar um pensamento bom na cabeça de alguém.
para tirar aquele pensamento ruim que está na cabeça de alguém. Então, essa é o segmento da pombagira mirim. E aí depois nós temos os cangaceiros, né? Quem são os cangaceiros? Dona Cida, mas cangaceiro trabalhar para o bem? Cangaceiro não era aquele bando do Lampião? Não era? O bando do Lampião? É o maior grupo que nós sabemos dos cangaceiros, é o grupo do Lampião, né? E quem é o maior dos espíritos cangaceiros que vem nos terreiros? Lampião. Agora eu pergunto para vocês, eles eram cangaceiros quando encarnados, quando vivos aqui nessa terra? E eles não podiam, não podem ter regenerado? Eles não podem, então, olhar para dentro de si e dizer, eu estava errado. Não era assim que eu ia resolver as coisas. E dessa forma eles estudam no plano espiritual, aprendem e começam então a trabalhar pelo bem. E eles foram aparecendo devagarzinho nos terreiros. Eles foram aparecendo devagarzinho nos trabalhos. Foi pouco a pouco aparecendo nos trabalhos. Até chegou um ponto de que tinha tantos cangaceiros que a Umbanda resolveu criar uma linha de cangaceiros. E quem são esses cangaceiros? São espíritos, irmãos que vêm para nos orientar, para tirar a gente daquele mau caminho, para mostrar para nós que a violência não nos leva a lugar nenhum, para mostrar para nós que nós precisamos aprender que o mundo hoje é diferente. Naquela época, eles usavam o cangaço ali para matar, para mostrar-se que eles tinham força e a única coisa que eles podiam fazer era aquilo. Não tinha outra forma. Porém, nós evoluímos. Eles evoluíram. E nessa evolução, eles vêm hoje nos terreiros, eles vêm nas casas para trabalhar, para nos mostrar que hoje nós temos a palavra, nós temos o amor para poder trabalhar. E isso faz toda a diferença no trabalho. Quando nós trabalhamos por amor, gente, ninguém sai passando mal. Porque quando você trabalha, a entidade primeiro te enche de amor. A entidade primeiro vai trabalhar você. Aí ela vai trabalhar com os assistidos. Aí ela vai trabalhar com as pessoas que estão aqui, com os consulentes. Mas quando eles vêm, eles querem todos bem. E vocês podem ter certeza que tem um cangaceiro ao lado de cada um de vocês, fazendo já o tratamento que vocês precisam, a orientação que vocês precisam. Vocês não estão vendo ninguém, não estou achando ninguém aqui perto de mim. Mas podem acreditar, eles estão. E não é só agora. Sempre que nós precisamos, quando a gente leva aquela fechada no trânsito, que a gente começa a xingar, né? Pode ter certeza que aparece um cangaceiro do seu lado. Filho, não é assim. Calma, vai com calma. A gente não escuta, na maior parte das vezes. Mas ele está ali, presente, nos orientando, nos dando a orientação para nós acalmarmos, para nós buscarmos as palavras corretas, para nós buscarmos a negociação correta. Não é com violência que nós resolvemos nada. Não é a violência que vai nos levar a algum lugar, mas sim aquela forma de conversar, o carinho que nós temos para conversar com as pessoas. Tudo isso vai nos ajudando, nos melhorando. E a cada dia que passa, gente, vocês podem ter certeza que uma palavrinha que eles falam no seu ouvido vai mudando você para melhor. Se você começar a prestar atenção, você vai receber sempre uma palavrinha de carinho desses irmãos que estão do nosso lado. Seja das pombagiras, seja dos Exus, seja dos caboclos, né? Quantas vezes nós estamos em algum lugar e escutamos alguma coisa, são os nossos caboclos falando conosco, nos dando a orientação certa. Olha, não faça assim, faça daquele outro jeito.
E a gente pensa, nossa, mas eu tive uma baita ideia, né? Essa ideia foi minha. Mas não foi, foi o caboclo que trouxe. Foi o preto velho que trouxe. Foi aquele herezinho, aquela criancinha que está ali junto de nós que trouxe. Então, muitas vezes a gente não entende, mas essas entidades estão todos os momentos ao nosso lado. Nós não percebemos, mas eles estão a todo momento nos orientando, nos mostrando o caminho certo para nós percorrermos. Mas nós ainda não aprendemos, né, a ver eles do nosso lado, a ver eles nos orientando, eles nos mostrando o que nós devemos fazer. Então, essas são as entidades, gente. São os orixás, são as entidades de Umbanda, né, que trabalham conosco. São esses irmãos. São José, esse irmão maravilhoso, que trabalha com a cura, né, que trabalha com a transmutação. Saint Germain, ele é muito conhecido no meio holístico, no meio espiritualista, no meio universalista, justamente por essa função de transmutar. São José ou Saint Germain é aquele que vem com a luz lilás, né, e traz a transmutação. E o que é essa transmutação? A mudança da nossa energia, a mudança de vida que nós precisamos, a mudança de energia que está à nossa volta, a mudança da energia que está na nossa casa. Levante cedo, acorda cedo e reza para Saint Germain e peça para São José, né? E peça para ele: Senhor, transmuta a energia da minha casa, traga energia curadora, energia de luz, energia de paz para minha casa hoje. Não deixe nossa casa com a energia desregulada. Traga uma energia boa, traga uma energia pura para minha casa. Essa é a função de Saint Germain. Transmutar. Ele está cuidando do nosso planeta, de cada casa, de cada ambiente, transmutando as energias. E basta que nós abramos a nossa mente para São José poder mudar, para Saint Germain poder mudar essa energia que nós temos, né? Para que Xangô trabalhe na justiça da nossa casa, que ele traga essa justiça, não essa justiça dos homens, mas a justiça divina, aquela que traz a cura, que traz a saúde, que traz a benevolência, que traz o entendimento, o discernimento para cada um de nós. Então vamos aprender com essas entidades, gente, que nós possamos cada dia buscar o conhecimento de cada uma dessas entidades, estudar um pouco mais a respeito dessas entidades, né? Para que a gente possa trazer os benefícios que eles trazem para a gente, nós trazemos para a nossa vida. Vamos aprender a buscar isso. Lanceta, mas já me falaram que eu preciso de pôr uma oferenda para a Pombagira, pôr uma vela vermelha, uma rosa vermelha. Gente, isso é coisa nossa, de nós encarnados. Esse negócio de oferenda, de promessa, essas coisas materiais, é coisa nossa, de encarnado. Porque nós não acreditamos e acham que os espíritos precisam disso também. Eles não precisam disso. Eles precisam de amor. Eles precisam de caridade, de carinho verdadeiro com as pessoas. Isso é o que os espíritos precisam. Isso é a verdadeira religião, é o amor, né? Se nós deixássemos o nome das religiões de lado e trouxéssemos o amor da espiritualidade para todos os seres humanos, o mundo seria diferente. A gente não veria essas guerras para lá, guerra santa, como eles dizem. Nós não veríamos isso. Então, que nós aprendamos a amar sem olhar para a cor, para religião, para raça, que nós aprendamos a olhar com amor para os nossos irmãos, porque todos nós somos partes do mesmo ser, todos nós somos partes de Deus, né?
Então, que nós aprendamos a nos respeitar, a nos amar como verdadeiros irmãos, como verdadeiras pessoas que somos. E quando a gente diz assim, Pombagira, Exu, os mirins é da esquerda, todo mundo olha assim, esquerda não é bom, né? A gente vê que a maioria das pessoas, esquerda não é bom. Ah, você trabalha com esquerda? Deus me livra. Isso não presta, né? Gente, eu pergunto para vocês, isso aqui é o quê? Uma mão direita, não é? Essa aqui é uma mão direita. E essa aqui? Uma mão esquerda. Essa mão é boa ou ruim? Eu vou falar que ela não presta? Ela está aqui para quê? Eu uso fazer quase tudo com a direita. Mas sem a esquerda, ia facilitar a minha vida? Dificulta muito, né? A esquerda está aqui para amparar a direita. Enquanto a direita cria, a esquerda protege, né? Eu estou aqui criando com a mão direita e a minha esquerda está protegendo aquilo que eu estou criando. Então, a minha esquerda está sempre protegendo, ajudando a minha mão direita. Assim é a direita e a esquerda na nossa vida. Então, não é porque são entidades de direita, da direita ou da esquerda, que é um melhor do que o outro. Todos são entidades que estão trabalhando. Ah, mas os Exus e as Pombagiras trabalham no umbral do Nascida. São pessoas da escuridão. São. Porque não tem pessoa iluminada para fazer aquele trabalho lá na escuridão que eles fazem. Porque os Exus e as Pombagiras são aqueles espíritos que estão preparados para ir na escuridão. Não é que eles são escuridão. Eles estão preparados para ir até a escuridão, trazendo o que precisa, buscando o conhecimento, trazendo ali o benefício para aqueles irmãos que estão ali na escuridão, que estão ali perdidos, sofrendo. Então, essas entidades, elas trabalham sim, por isso os videntes veem elas, as pombagiras mirins, lá no umbral. Mas elas não é que elas são moradoras definitivas, elas são trabalhadoras. E que Deus permita que eu consiga ir trabalhar pelo menos como um trabalhador do umbral, né? Porque é maravilhoso a gente estar a serviço do Pai. É maravilhoso a gente estar trabalhando junto ao Pai. E lá é um trabalho do Pai. Ele está ali, essas entidades estão ali para resgatar esses espíritos sofredores, para resgatar esses espíritos que ainda não se comprazem no bem, que ainda estão ligados à negatividade, que ainda estão ligados ao sofrimento. Então, essas entidades, os pombagiras mirins, os Exus mirins, eles vão lá para resgatar esses irmãos, para trabalhar com esses irmãos. Então, que nós aprendamos a respeitar muito essas entidades, a amar muito essas entidades. E, além de tudo, perceber que eles estão aqui nos protegendo, nos orientando, nos mostrando o caminho para seguir. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe, proteja e fortaleça a cada um de vocês.